preocupante. Ontem, o Clube Associativo publicou o balanço financeiro. Pessoal, a situação do Vasco é gravíssima. A gente vai falar muito sobre essa situação. Vamos abordar aqui a saúde financeira também da SAF, falar sobre essa situação de reforços aí no Vasco e essa situação aí de investidor. Perfeito? Ontem aí o Fábio Azevedo trouxe uma situação de fundo árabe para investir no Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre isso. Pessoal, eu peço a você para você compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo será de utilidade pública para que você possa entender o que está acontecendo aí no Vasco da Gama. Meu amigo, o seguinte, ontem o Vasco publicou um balanço. Esse balanço é muito preocupante. O clube associativo demonstrou um déficit de 161 milhões. Para você entender, o Vasco vendeu o seu futebol sob uma justificativa de simplesmente quitar toda a dívida do clube associativo para transferir para a 777. Em menos de 2 anos, a gestão Jorge Salgado conseguiu onerar a dívida do clube para 161 milhões. Amigo vascaíno que me assiste, se você for pegar os valores que o Vasco da Gama deve no clube associativo, que é 161 milhões, com aquilo que foi divulgado pela 777 Partners, que a SAF Vasco hoje deve, que é algo em torno de 535 milhões, lembrando, esses são números de ano passado, que se for feita uma auditoria séria e justa agora, esses números estão desatualizados, mas se você pegar 535 milhões e somar com mais 161, isso vai chegar a quase os mesmos 700 milhões de dívida que o Vasco da Gama tinha antes de ser vendido para 777 Partners. O que me preocupa é que a gente deu o nosso futebol e simplesmente em 2 anos o Vasco não fez pagamento nenhum de dívida. O Vasco só se endividou. O Vasco só gerou problema ao trazer a 777 para cá. Pessoal, a situação é claro que atinge o departamento de futebol. A gente deixou de trazer o Maurício Lemos por conta de 700 mil reais. A gente deixou de trazer o Brian Rodrigues por conta de 1 milhão de reais. Todos os clubes estão fazendo aí das tripas e corações aí para simplesmente contratar. O Vasco não tem de onde tirar. Pior, o Vasco com essa dívida tem uma folha de 18 milhões de reais. Pessoal, o seguinte, Pedrinho vai ter que encontrar um jeito de arrumar dinheiro novo, principalmente para quitar as dívidas aí do clube associativo. E eu quero chamar a sua atenção, porque eu li esse balanço de cabo a rabo. O Vasco hoje, o clube associativo, só tem 2 receitas. O nosso clube está correndo um risco sério, o associativo, de quebrar, de ir à falência, de São Januário ser penhorado, das nossas sedes serem penhoradas, o nosso patrimônio ir à liquidez.
Porque quando você tem uma dívida de 161 milhões para poder pagar, e agora o Vasco também é responsável, é o controlador pela SAF, você imagina, olha só, você imagina o problema que isso dá. O Vasco hoje tem duas receitas, como eu falei para vocês. Uma é do sócio estatutário, que é pequenininha. Por isso que vai ser feito aí a remissão, aí, a anistia das dívidas aí para quem está em débito. Outra é a situação do patrocínio do futebol amador, da lei de iniciativa de esporte amador, que é muito pouco, é ilusório. Como que tu paga isso? Ontem eu vi aí um vídeo do Fábio Azevedo falando aí de um fundo árabe, tá? Para que venha a comprar o futebol do Vasco da Gama e que venha arcar com essa dívida. A situação não é tão simples assim desse jeito. A gente viu no balanço, a 777 deve uma grana preta para Vasco SAF. O Vasco Associativo deve uma grana preta para Vasco SAF. A SAF do Vasco já está entrando também em liquidez, assim como o clube associativo está entrando. O Pedrinho vai ter que dar um jeito de simplesmente arrumar dinheiro novo aí. Não vai dar para aguardar o Vasco da Gama ser vendido, porque esse processo é longo. O Vasco está correndo risco aí de falência. O Vasco não consegue contratar. De repente não vem mais ninguém nessa janela aí, certo? Por conta disso também. Então a gente está passando uma situação gravíssima para você, torcedor do Vasco. Está se comentando aí nos bastidores aí, embora esteja sendo falado a situação aí de fundo árabe, que é a Crefisa, que o Vasco já está fechado com a Crefisa. Se não for a Crefisa, outro fundo árabe, porque o seguinte, hoje não está mais em debate se é SAF sim, SAF não, porque a SAF no clube já foi instituída e é muito maduro na cabeça do Pedrinho que o Pedrinho vai vender. Então é o seguinte, o Vasco não pode errar de novo. O Vasco não pode escolher o investidor errado para essa situação da SAF. E chega ao nosso conhecimento que chegou propostas na casa de 680 milhões, e se eu fosse o Pedrinho, não faria acordo com a ICAP, que a ICAP é uma representante da 777, é a mesma coisa. Eu deixaria esse povo sair daqui do Vasco sem um centavo sequer. Porque eles não merecem nenhum tipo de acordo, eles não merecem levar um centavo daqui do Vasco, porque eles quebraram o Vasco. E eu vou cobrar, a partir de hoje, do seu Pedrinho, tá? Do seu Pedrinho. Eu dei para ele 6 meses no começo da gestão dele. Ele já está no controle da SAF 3 meses. Ele já está na gestão aí do associativo. Já vamos aí para 7 meses. Eu vou começar a cobrar desde agora, Pedrinho, para você tomar medidas criminais contra o senhor Jorge Salgado. Para você tomar medidas criminais contra o senhor Jorge Salgado. Não é só administrativamente interno, não. É criminalmente contra Salgado, Duque Estrada, Osório, Júlio Brandt, Mussa, todos esses caras que fizeram esse golpe com o Vasco da Gama. Porque o Vasco está correndo risco de não sobreviver. E muita gente não está levando a sério essa situação. Então a gente vai cobrar e vai cobrar muito aqui. Que venha, se tem esse fundo aí, que seja um acordo aí salvador, porque do jeito que tá difícil. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!